A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, sustenta o fogo que a vitória é nossa, aleluia. Missionário católico, Eudes Duarte, o Cabeção. Convido você a se inscrever no canal, deixar um comentário abaixo e espalhar esse vídeo para vários irmãos em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo, ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. Santo Agostinho dizia que a conversão, Felipe, ela é maior do que a criação do céu e da terra. Porque Deus, para criar o céu e a terra, não depende do homem, mas para converter o coração, depende que o homem corresponda à sua graça. Então eu estou aqui hoje com meu querido irmão Felipe Silver. O povo fala que ele é o Pink e eu sou o cérebro. Eita, agora. Vou até colocar para vocês depois aí, Pink e cérebro. E nós vamos conversar um pouco sobre o Felipe, sobre a história dele, a missão dele, o matrimônio dele, como que Deus fez nova todas as coisas na vida do Felipe. Claro, no final eu já vou apresentar para vocês desde o início. O Felipe tem um livro super poderoso. Quem diz que seria fácil? É um livro que tem a mesma linguagem do meu, Sede Santos ou qual sua escolha. É um livro maravilhoso sobre família, santidade, e nós vamos falar no final. Então, Felipe, aprenda para o povo aí quem é você, o apostolado da Sagrada Família. Vamos começar com sua conversão. Felipe que é mineiro igual eu. Pode narrar para o povo aí, profeta. Fala, meus irmãos, a paz. Deus abençoe, que o carinho da Imaculada esteja no coração de cada um de vocês, ela que está aqui nos auxiliando nesse vídeo. Pois então, me chamo Felipe, eu tenho agora 30 anos, aleluia, graças a Deus, 30 anos, né, de caminhada, né, de vida, mas com Jesus caminhando já tem aí quase 14 anos, né, de história. Pois então, né, falando a questão do testemunho, né, Santo Agostinho dizia, né, como o Deus acabou de dizer, o testemunho ele convence, né, ele arrasta, né. Então eu quero trazer para vocês assim de maneira muito rápida, breve, lógico que a história é longa, mas vamos lá. Desde da minha eternidade, né, sou vítima né, sou fruto de uma gravidez desejada, né, e minha mãe me teve aos 16 anos, meu pai 17 para 18, né, quando muito jovem. Muito jovem. Então meu pai falou, aborta essa desgraça que eu não quero, eu não quero saber de filho, né, mesmo assim, né, por graça de Deus, né, a vida prevaleceu. E desde eternidade eu tive uma infância muito turbulenta, né, de falta de valores. A pior pobreza que nós vivíamos, Deus, não era do pão, não era a do alimento. Lógico, essa nós vivíamos também. Eu lembro que a picanha lá de casa era... Minha avó trabalhava numa pizzaria e ela levava as bordas de pizza para os netos comer, né? E juntamente com minha mãe e tudo. Então, essa era a nossa carne, né? Vamos dizer assim, as bordas de pizza que os clientes não gostariam de comer. Picanha trans do Lula. E o que acontece? Então, vivi no meio dessa pobreza física. Mas a pior pobreza que nós vivíamos era a pobreza dos valores, a pobreza do relacionamento. Não tinha eu te amo, não tinha abraço, não tinha contato com meu pai. Meu pai uma vez por mês deixava uma pensão, eu não tinha esse contato. Então, essa era a pior pobreza que nós vivimos. Hoje talvez você tenha uma despensa cheia, mas a pergunta para você é, você tem a despensa dos valores cheia? Porque essa é de fato que o ser humano tem sofrido. Talvez o seu filho tem tablet, tem despensa, tem biscoito, tem tudo do bom e do melhor, mas infelizmente esteja com o coração vazio. Isso foi isso que eu vivi. Resumindo, esse vazio, né, sobretudo o vazio de Deus, porque nós não tínhamos religião, minha família não me ensinou a doutrina católica, não me ensinou o que é amar a Maria, não me ensinou nada disso. Resumindo, essa pobreza, esse vazio de Deus foi crescendo. Tentei tampar de várias maneiras. Logo cedo, né, de maneira resumida para vocês, tive também infelicidade de ser abusado sexualmente. Você tinha quantos anos? Tinha 7 anos de idade. 7 anos. Olha, gente, olha, um dos traumas que o Felipe viveu é o trauma do abuso. Então, você que é pai, mãe, você que é jovem, primeiro ponto. Você já sofreu por abuso, passa por um processo de cura. Sem Jesus é impossível superar essa dor. E segundo, você que é pai e mãe, vigie os seus filhos. Porque o demônio, Felipe, eu gosto de falar, tem um alvo número 1, que é uma criança. Uma criança que passa por um trauma desse é uma marca que ela vai carregar pro resto da vida. E se ela não se fazer uma experiência como você fez com Jesus, ela pode esparramar desgraça por onde ela passa. Pessoas feridas, ela ferem pessoas, né? Então, assim, tem essa realidade. Ou seja, eu provocar essa mesma ferida na vida de outros. Se me machucar agora, também eu vou machucar. Então, assim, desde a minha idade eu vivi isso, né? Aí, com 7 anos abusado, tentei, então, chamar a atenção de várias maneiras. Porque quando nós vemos aí das pessoas e tudo, tentando chamar a atenção de várias maneiras, na verdade, essa atenção é um vazio, que é o vazio de Deus, sobretudo. Vazio de relacionamento com os meus pais, né? De carência afetiva, mas um vazio, sobretudo, de Deus. Resumindo para vocês, com 9 para os 10 anos de idade, comecei, então, a fumar. Comecei a beber. Felipe, onde? Com essa idade? Deixa eu dizer, dentro de casa. Sabe qual que é a maior mentira que muitas vezes nós caímos?
protegemos os nossos filhos do portão para fora e esquecemos de proteger do muro para dentro. Os maiores aliciadores para o tráfico, para as drogas, talvez é os pais, as mães, os tios. Então, assim, foi dentro de casa que eu comecei a fumar, a beber. Foi a primeira vez que eu assisti um filme pornográfico, isso foi dentro de casa, que meu padrasto falou, senta aqui, eu vou te ensinar assim, ó, me colocou um filme pornográfico, né? Talvez você não precise de um filme pornográfico como de antigamente, você tinha que ir lá, alugar, ou enfim, comprar um DVD. Não, basta você ligar a novela da Rede de Esgoto que você vai ver a mesma prostituição do que eu assisti em um filme pornográfico. Então começou, foi dentro de casa. E o álcool fez muito estrago na sua vida? Totalmente. Eu sou, vamos dizer assim, totalmente contra essa realidade. Ah, bebo socialmente e tudo. Eu respeito as pessoas que têm esse posicionamento, pessoas que andam aí nas redes sociais, que têm muitos seguidores, e bebe, enfim, né? Mas eu falo para vocês, a bebida, ela foi a porta da desgraça, do estrago na minha vida, não somente na minha vida, mas do meu irmão, na vida do meu primo, que hoje está preso, né? Começou-se ali. Eu me lembro que nos natais, pobre se conhece como, né? Comprava-se aqueles garrafão de vinho, Dom Bosco. aqueles que era uma botija assim, que vinha até uma capinha verde e tudo, e eu comecei a beber, fui dentro de casa. Antes, inclusive, de eu começar a fumar, do cigarro que minha mãe deixava aceso no cinzeiro, eu comecei a beber. Então eu bebia junto com meu primo, roubávamos então a cerveja, roubava vinho, que era nos famosos natais, que não celebra Jesus, mas a cachaça. E muitas outras coisas. Então eu comecei a beber dentro de casa, né? Então foi dentro de casa que depois chegou o cigarro, a maconha, e daí por diante, como vocês vão ver em minha vida. Então eu digo para vocês, a bebida alcoólica, ela tem dissolvido muitas famílias. E aí, Felipe, eu sempre falo, cara, que tem alguns irmãos, eu gosto de citar o nome, que é o caso apostolado católico do Morro, o Alain Carrion, o Diácono Varela do Catequista, que é uma vergonha a campanha que esses caras fazem para bebida na internet. Uhum. E eu ia perguntar para você, que você morou em fazenda dependente, que você foi dependente, a bebida, ela é uma droga, mas ela abre para todas as outras drogas. Com certeza. Não é isso? Porque assim, você pega uma pessoa, para ela chegar num crack, entenda bem, ela tem uma sequência. Ela começa fumando, ela começa bebendo. Daí então, porque assim, entenda, falando cientificamente no nosso físico, né, cientificamente assim comprovado, nós temos algo dentro de nós que é a dopamina. Entenda, nós temos uma linha da norma da nossa vida, né, que é os picos de dopamina, quando você encontra uma pessoa, quando você come uma coisa gostosa, quando você, né, esse prazer, né, Deus nos criou como seres também de ter prazer. Então assim, esse prazer, essa busca de felicidade, né, os picos e tudo, né, de dopamina, Padre Paulo Ricardo tem uma aula maravilhosa sobre isso, procura no YouTube, você vai achar. Então assim, a droga, né, a bebida alcoólica, ela faz isso. Ela te eleva o nível de dopamina, né? Ela te eleva lá em cima, mas quando você desce abaixo da norma. Você desce, né, abaixo da linha. Aí beleza, aí você vai tentando o quê? Que cada vez mais ter aqueles mesmos efeitos. Aí o que você faz? Você tem que beber mais. Aumentar a dose. Vai aumentando a dose. Aí quando a bebida não está trazendo mais esse efeito, você vai procurar algo assim. Assim acontece para você chegar num crack, que é o último pico, vamos dizer assim, que a droga pode provocar no corpo do homem. Então assim, se por exemplo você começa com maconha, você começa com um baseado fininho, mas depois você vai finalizar com uma tora bem grossa, aí você pula para cocaína. Aí da cocaína ela não tá te conseguindo levar até onde você gostaria, porque cada vez você sobe mais alto, mas você desce abaixo da linha da norma, daquilo que o ser humano pode viver na sua normalidade, entre alegria, tristeza e tudo. O ser humano ele passa a não ter mais prazer para as coisas normais, reunir com família ou algo do tipo. Não, tem que ter, né, esse vício por trás. Então, falando a respeito disso, a porta de entrada na minha vida para as drogas foi dentro de casa através da bebida alcoólica. Eu falo isso assim, de uma maneira bem incisiva, né? Eu sou contra a bebida alcoólica dentro dos... mas Felipe, mas um vinhozinho, uma noite romântica ou algo do tipo, deixa eu te dizer, nós não precisamos, porque na verdade a bebida você toma ela para ser quem você não é. Resumindo. Né? Então, Resumindo. assim, é isso mesmo. E aí, Felipe, eu gosto de dizer o seguinte, cara, duas coisas. As pessoas que fazem essa campanha pro álcool, se você não bebe, você é puritano, elas não sabem o mal que a bebida causa na família, elas não acompanham familiares que sofrem com isso, com essas desgraças, e elas não é capaz de ir na casa dependente que pregar a palavra, levar o evangelho, evangelizar, para ela saber o estrago que é o álcool que
faz. Do Pará ao Rio Grande do Sul, se esses meninos chegarem a ver esse vídeo, eu falo porque nós já rodamos todos esses estados. Um pai de família chega no boteco sem R$1 e sai chapado. Você encontra uma mãe que fala comigo assim, ou uma esposa, meu marido é um bom homem, é um bom pai, é de caráter, é caridoso, dá roupa do corpo, mas se beber uma dose de bebida, acaba o homem. Vai embora. E aqui eu quero falar também para você aí que, não, mas tem pessoas, não vou citar nomes aqui não, mas assim, tem pessoas famosas que falam para beber, que pode e tudo, né? Pessoas que têm levado uma massa, né? Vamos dizer assim, para uma transformação humana, o físico, enfim, né? Não vou dar nomes aqui não, mas entenda, o contexto dessas pessoas é diferente do contexto que a gente vive no nosso Brasil. Se você pegar, entra nos bairros, entra na cidade, nas famílias, coisa que essas pessoas não fazem, Sim. Coisa que esses tradicionais não fazem, né? Vocês não visitam famílias que estão em crise, mulheres que estão apanhando do esposo que bebe, vocês não têm noção do que passa numa clínica de recuperação, vocês não têm noção do que passa dentro dos lares. Aí você vem falar e defender uma coisa. Um dia me perguntava, por que você não bebe? É porque você tem medo de voltar para as drogas por causa da bebida? Eu falei, não. É porque eu tenho amor pelas almas e eu quero ter testemunho para levar muitos que estão nas drogas no vício. Porque não tem aquele ditado, não faça o que eu faço. Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado é do diabo. É do diabo e não pega mais. Sabe por quê? Se você dando um bom exemplo, já é difícil você encaminhar. Imagina você falar pro seu filho, filho, não bebe não, viu? Porque é ruim, viu? É porque assim, destrói. Minha mãe dizia, Felipe, o dia que ela me pegou pela primeira vez fumando, não fuma não, porque esse negócio destrói. Mas por que você tá fumando? Porque se você fuma, sinal que é bom. Então, assim, pegando desde os lares, o exemplo dos pais, dentro desse livro eu pego, né, o escrito de Santo Antônio Maria Claret, para os pais, o exemplo dos pais para os filhos. Pegando aqui, vamos falar de contexto de família, vamos tirar esses caras aí que tem iniciado. Contexto de família, você pai, você mãe. Diz um documento da igreja chamado Divini Ius Magistri. Os pais são os primeiros mestres na fé, usando também a linguagem do catecismo da igreja católica. Os pais são os primeiros mestres na fé para os filhos. Você, como mestre, ou seja, aquele que dá o exemplo e ensina, seu filho olhar para você, ele pode te imitar? Ele pode olhar para você e falar assim. Então, assim, você bebendo, o teu filho vai olhar. Você acha que ele vai ter o filtro? Porque essa geração de hoje é uma geração diferente. Você acha que ele vai ter o filtro de falar, é bom? Não é. Isso eu não quero para mim. Eu não quero ser um viciado. Aí você fala, não, Felipe, eu juro, de pé junto, eu bebo socialmente. Assim, eu não passo do limite. Mas, por exemplo, o teu filho vai ter a mesma consciência que talvez você está dizendo que tem, que você, mãe, está dizendo que tem. Você fuma. Ai, mas assim, Felipe, eu não consigo, mas será que teu filho não vai fumar só que outra droga, como maconha, como berel, que é a maconha misturada com o crack? Ei, preste muita atenção. Você pode estar sendo o maior traficante aliciador para os seus filhos dentro de casa. Talvez a bebida que ele vai beber lá na frente seja a extensão da que você está tomando hoje. E a sua, talvez ele não está te matando agora, mas vai matar os seus daqui a um tempo. Como sempre te digo, né, Felipe? Todo viciado começou do primeiro gole. Ninguém fica... Espuminha para não voar, né? Ninguém fica viciado da noite pro dia. Felipe, na adolescência, até quando você chegou no fundo do poço? Partilha com a galera aí. Um resumo para vocês, eu comecei a usar drogas dos meus quase 12 anos até os 16. Mas foram assim, vamos dizer assim, 4 anos para um estrago muito grande. Satanás, ele trabalhou muito acelerado na minha vida para me destruir. Por quê? Eu comecei então fumando com tiner, depois da bebida alcoólica, fui pro tiner, depois do tiner. O que é tiner, pra quem não conhece? O tiner é solvente de tinta, aquele negócio de remover tinta, gente. Nossa senhora. O que eu fazia hoje? Eu pegava uma garrafa de 2 litros, enchia de babalu, chicletes, tudo lá dentro, bala, e derrubava o tiner e jogava o tiner lá dentro. Eu saía com a garrafa dessa de tiner, debaixo dos braços, cheirava de cedo até a noite. Na linguagem de quem usa droga, tem algo chamado de bizil. O que é o bizil? O cara, apaga. E eu lembro que um dia eu apaguei, eu urinei na roupa, cheguei todo sujo em casa, né? E um dia que minha mãe falou assim, filho, sai dessa vida, eu te amo. Minha mãe teve que me dar banho. Eu bebia água do chuveiro pelo nariz, de tanto alucinado que eu estava. E foi a primeira vez que eu ouvi, assim, de uma maneira muito sincera e direta da minha mãe, filho, eu te amo. Daí eu tirei essa realidade, o poder que o eu te amo tem. Né? O poder que as palavras têm. Às vezes a gente fala das misérias, das pessoas da nossa casa, fala que não presta, mas não temos a caridade de falar e olhar nos olhos e dizer para nossas pessoas, os que estão mais próximos de nós, o eu te amo.
Aí, resumindo para vocês, saí do Tinder. Depois eu, então, voltei, só que fui pra maconha. Aumentou. Quem é de Sete Lagoas, talvez vai ver esse vídeo, existe uma favela no Sete Lagoas chamada Iraque. Hoje parte dela foi demolida. Mas eu comecei a mexer com tráfico de drogas e maconha dentro da favela do Iraque. Não vou dar o nome do traficante aqui, né? Mas, poderia dar aqui, mas enfim, como está sendo gravado. Mas, então, o traficante vamos dizer assim, me alistou para o tráfico da favela do Iraque. Passei por um processo de consagração demoníaca, né? Dentro da favela do Iraque. Era um terreiro, não, foi tudo, filho. Era um terreiro de Umbanda. Tinha um terreno de Umbanda de frente à boca de fumo. Aí, né, comia comida consagrada, fazia aquela coisa toda. Vi muitas pessoas, infelizmente, no meio do tráfico do qual eu via morrer, né? Vou falar aqui porque faleceu, né, o nome de um rapaz chamado Timbé, né? Foi assassinado dentro da favela do Iraque, né? Bem dizer, vi a morte desse rapaz, né, na linguagem humana do mundo, né? O presunto ali estendido, né? Infelizmente, a dor, né, daquela família. Então, assim, vi várias pessoas morrerem, né? Nesse meio período, então, eu fui preso pela primeira vez, porque eu não somente estava mexendo com tráfico de drogas, estava mexendo com roubo de moto. Lá em Sete Lagoas tem uma rotatória do Boa Vista, tinha um mototáxi ali. Um dia, né, na minha loucura e tudo, peguei um mototáxi, fizemos uma casinha, levamos tudo que ele tinha, levamos moto, levamos celular, levamos tudo. Fui preso pela segunda vez, fui preso da terceira vez, né, me pegaram 3 horas da manhã na casa da minha mãe, arrombaram lá. Fui preso da quarta vez, né, me pegaram dentro da boca de fumo, né, na calada da noite, entraram os policiais dentro da favela, estouraram a boca de fumo, quem estava lá era o de menor, e o de menor segurou a droga. Tinha 14 anos nessa época. Até que eu fui preso, então, pela quinta vez. As 5 chagas de Jesus. 5 vezes preso, gente. Então, da quinta vez que eu fui preso, foi minha própria mãe que me denunciou. Nesse dia, quase que eu assassinei a minha mãe. Porque eu peguei uma moto roubada e fui até a casa da minha mãe, virei da sexta para o sábado usando droga, fui até a casa da minha mãe e pegaram uma roupa para ir numa outra festa. Só que tem um porém. Depois que eu saí lá da quarta vez que eu fui preso, eu fiquei 45 dias preso no Seipios. O tráfico, ele assim, ele te usa depois de descarga. A famosa linguagem do Padre Léo, né? Em nome de Jesus, será um grande santo canonizado. Padre Léo, Satanás, ele te usa como papel higiênico. Ele te usa, depois te descarta. Você não serve para mais nada. Saí do tráfico de drogas da favela do Iraque e comecei a vender drogas na favela na favela, no bairro Belo Vale 1, Belo Vale 2, onde minha mãe mora. Entre aspas, fiz da casa da minha mãe a boca de fumo. Meu Deus do céu. Então, o que acontece? Atravessou Curió é o usuário de droga. Atravessou o Curió da favela com Belo Vale, que é bairros próximos, né? E tudo. Eu imediatamente chegou que eles iriam me apagar. Então eu estava ameaçado de morte. Por desespero, minha mãe me denunciou, fui preso pela quinta vez. E eu lembro que todo mundo me dizia, não tem jeito. Eu quero dizer para você que está nos assistindo. Eu quero trazer essa palavra no seu coração. Você que acha que não tem jeito, não tem como, esquece. Jesus é o melhor carpinteiro do qual encontrei esse homem também torto. E ele mudou a minha história. E eu digo para você, não acredite em vizinho. O homem pode falar o que for, mas a última palavra é a palavra de Deus. Aleluia. Então, Deus transformou minha vida. Em resumo para vocês, sim, espera aí que nós vamos chegar nesse ponto ainda. Veja, galera, aqui vai ser até o tema do nosso vídeo, mas ó, Felipe foi preso 5 vezes, bebeu, fumava, usava droga, na cocaína, traficava. Vai dizer o quê? O que nós chamamos o Felipe aqui para gravar isso de vocês? Que Deus faz nova todas as coisas. Que não há muralha que Satanás levantar sobre a sua vida, que ela não tem poder para cair, porque o poder de Jesus é maior que toda muralha. Eu não sei qual é a luta que você, mãe, enfrenta com o filho na droga, com o marido no adultério, com o marido na cachaça, mas a profecia que nós temos é, nessa batalha, você já entra vencedor e Satanás já entra derrotado, tá? A nossa meta não é pisar na cabeça do demônio, não. Isso aí Jesus, Nossa Senhora, já fez. A nossa meta é bater na cauda, porque a cabeça dele já está esmagada. Então o inimigo de Deus não será vencido. Ele já está vencido. Então, meu irmão, dê uma chance para você mesmo, larga essa vida de bebida, de droga, de adultério, larga esses pensamentos de suicídio de lado, você não nasceu para a morte, você nasceu para a vida, porque você foi comprado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Felipe, quando foi que surgiu a luz no fim do túnel? Isso, e aqui eu digo para você, pegando esse gancho, que entra então esse meu processo, primeiro passo que a pessoa precisa para mudar de vida, eu digo para você, talvez tenha um dependente que nos assistindo agora, deixa eu te dizer, primeiro passo, querer. Né? Santo Tomás de Aquino fala muito sobre esse querer, né? O querer de Deus e o querer do homem. Então, assim, deixa eu te dizer, é um querer, um passo, dá uma chance. Você que fala assim, eu cansei, não. Deus precisa de uma chance, de uma abertura, uma porta aberta. Eis que estou à porta e bato. Se abrir esse livre-arbítrio, eu abro. Né?
Se abrir, eu entrarei e farei a minha morada. Cearei com ele e ele comigo. Então, assim, a história minha começou a mudar, né, a ser transformada. Na verdade, eu fui para uma fazenda de recuperação por causa de uma moto. E para fugir da morte também. Eu estava ameaçado de morte, ameaçado de morte para os traficantes também, ameaçado de morte por alguns policiais, né? E até que então, quando eu fui preso pela quinta vez, eu virei do sábado para o domingo preso. Domingo, Dominus, dia do Senhor, 3 horas da tarde, hora da misericórdia de Deus, eu fui solto. Impossível acontecer isso, gente. Fui à casa da minha mãe trabalha com festa, ela tem um buffet, né? Na verdade naquela época ela não tinha, mas ela estava trabalhando numa festa. Fui até a casa da minha avó. A minha avó falou assim, vai para uma fazenda de recuperação que eu te dou uma moto. Na minha cabeça eu vou pegar uma Falcon 400 cilindradas, continuar fumando maconha, cheirando cocaína e colocar uma, como diz na linguagem loura, uma satanete atrás, né? Satanete. E vou continuar no tráfico, naquela vida louca mesmo. Eu não quero, vou 4 meses para baixar poeira e eu continuar na vida errada. Até que então, né, fui para a fazenda de recuperação. E chegando na fazenda de recuperação, assim, foi onde eu tive um impacto com Deus. Eu fiquei 3 meses e 15 dias tirando sarro de Deus. Não queria saber de nada, né? Nada. Gente, lá dentro, né, fazenda de recuperação São José, da comunidade Filho João Batista, essa comunidade do qual não sou mais membro, mas tenho uma gratidão enorme, porque foi lá dentro, através do Paulão, do Rodrigo, que foram missionários desta comunidade, né, que a minha vida foi transformada. Moisés Rocha, né, grande pregador. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus por tudo isso. Aí o que acontece? Fui para fazer a operação, passei a primeira semana, tinha que rezar, não queria saber de rezar. Então eu rezava Ave Maria cheia de graxa. Eu não acreditava na intercessão nacional. Lógico, acreditava em algum, Preto Velho, Maria Padilha, Lifal, Batala, Oxalá, que é a Trindade, né, para o Candomblé, enfim. Então, entrei lá dentro. 1 mês, não queria saber de nada. 2 meses, queria saber de nada. Só que tinha que rezar lá, eu não gostava de rezar. Não queria saber de nada. Até que chegou 3 meses e 15 dias. Gente, eu tô resumindo para vocês, viu? De 3 meses e 15 dias chegou o meu dia do encontro com Deus. Então, assim, a minha porta de recuperação foi dentro de uma fazenda. Foi feita uma pregação sobre o amor de Deus, o amor da Virgem Maria, e aquela pregação mexeu comigo. Nossa, aquilo... Eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu entendo. E no momento que o irmão falou, vamos rezar, pegou o violão dele, desafinado, começou a cantar Ninguém Te Ama Como Eu. Eita, lavassúria. Ali um começou a chorar do meu lado, o outro começou a chorar, e na minha linguagem, né, tipo assim, ô rapaz, tá pegando um aqui, tá pegando outro ali, né? E começou a queimar dentro de mim. Esse fogo, ele está aceso até hoje para a glória de Deus e vai manter. Esse fogo, gente, queimou por dentro, começou a me queimar por dentro, comecei a chorar. Saí lá do momento de oração antes de acabar o prazo, né, da oração. E depois daquele dia, passou o primeiro dia, segundo dia, esse fogo não parava de queimar, eu pensei que era azia. Cheguei pro irmão pedir remédio. E no 4º dia, então, eu falei, por que aconteceu comigo? Ele falou, foi o amor de Deus, de Nossa Senhora, que entrou no teu coração. Gente, já caminhando pro final. Graças a Deus. E falei com ele, reza por mim, então, se é verdade isso. Ele rezou. Li a total consagração da Virgem Maria aos pés de Nossa Senhora. Eu fedia enxofre, pecado. Eu suava, a roupa colou no meu corpo, eu suava, fedia carniça. Minha boca parecia que tinha um bicho morto. Quando ele começou a rezar a oração em línguas, depois de eu me ter consagrado pelo método de São Luís, na oração de São Luís Maria de João de Montfort, ele rezou por mim, clamando o Espírito Santo. Reposei pela primeira vez. Graças a Deus. Caí um traficante, mas levantei hoje, para a glória de Deus, missionário, Aleluia. Pai de família. Gente, depois daquele dia, nunca mais eu fui o mesmo. Não somente fiquei 4 meses, 5 meses, 6 meses. Provérbios 16:1. Coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. 9 meses me formei. Vivi durante 10 anos, quase 10 anos da minha vida dentro dessa comunidade. E hoje, graças a Deus, estou aí vivendo um tempo novo, né? Qualquer dia vou marcar de fazer um testemunho sobre castidade, namoro e tudo, que a história é longa. Não, né? resumindo aqui, gente, o Felipe morou 10 anos na comunidade Filho João Batista, foi missionário, já preguei várias vezes com ele pro Brasil afora, conheceu a Amanda, namorou, casaram, viveram a castidade, não vou fazer um vídeo depois sobre castidade aqui, o testemunho do matrimônio deles.
Hoje o Felipe tem uma filhinha, uma sua menina? A Maria Tereza. Maria Tereza, e Uma em agora tá 3 meses. chegando o... José. Eita, agora tá chegando o José, aleluia. Nós não queremos ser pai de pet, queremos ser pai de 7, quanto Deus mandar. Glória a Deus, aleluia. Então eu digo para vocês, com uma fala final, que eu digo para vocês o seguinte, em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, primeiramente, primeira coisa que eu quero dizer, em nome de Jesus, retire tudo aquilo que leva a tua família à queda. Seja o guardião, você é homem, é o sacerdote da sua casa. E assim como Satanás, a primeira coisa quando ele quer derrubar uma paróquia, ele derruba o padre, ele quer derrubar você, homem. Um dia eu ouvi numa pregação do Eudes, se um homem se converte, ele tem 80% de chance de converter a família. Mas se ele se perde, ele tem 80% de chance de destruir a família. Fala para você, pai. Eu sou pai, sou esposo. Digo para você, proteja a tua família. Você é o guardião. Para você, mãe, zele pela tua família. Para você, jovem, filho, em nome de Jesus, existe saída. Não se perca. O mundo de Satanás é um mundo ilusório. Das drogas é um mundo ilusório. A conta chega. E digo para vocês que já está vivendo nas drogas, você familiar, não desista. Se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar de seus familiares e Ele mudará em nome de Jesus. Aleluia. Deus Felipe, a abençoe. palavra final que eu quero pedir que você dá para acabar o vídeo, que você vai divulgar seu livro para a galera aí em 30 segundos que o nosso tempo acabou. Aleluia. Gente, eu escrevi esse livro aqui, né? E quem disse que seria fácil? Esse livro são 9 capítulos, um deles é o meu testemunho de vida. Você pode adquirir através do meu Instagram, né? Tem um link lá que te direciona para o site de compra. O meu Instagram é Filipe com I, Filipe.oficial. São 9 capítulos e que tem mudado a vida de muitas pessoas. Como diz o Eudes, uma linguagem para quem deseja mudar de vida e ser transformado. Então, que Deus te abençoe. Forte abraço e até lá, se Deus quiser.